Para entendermos como transformar um vídeo ruim em um vídeo profissional, seria importante listar o que caracteriza essas duas coisas, certo? Vídeo ruim: imagem com muito pixel, parecendo que foi gravado em uma TechPix. Iluminação que só te deixa mais feio, coisa que atrapalha você a gostar do vídeo depois, inclusive. Áudio estilo Luan Gameplays, ou baixo demais. Muitas pausas e dificuldade para se expressar. Vídeo profissional: imagem top mesmo que seja gravada pelo celular, iluminação que te valoriza, áudio ótimo e no volume certo, melhor fluidez para se expressar, porém acompanhado de uma boa edição. E é aqui o ponto principal. Para você ter uma ideia, um vídeo ruim pode ser salvo por uma boa edição. Nessa época de corridas eleitoreiras, os nossos amados amigos políticos precisaram entender como isso funcionava. As chamadas edições dinâmicas tomaram conta da internet e veio para ficar. Edits de frases, ensinamentos, treinos de bodybuilders são cada vez mais compartilhados por serem realmente uma obra de arte através da edição. E quando vemos a diferença de um vídeo mal editado para um vídeo bem editado, chega a ser até meio injusto com quem ainda não sacou como faz isso. Obviamente, são nichos e nichos. Um canal de receita, por exemplo, nem precisaria de uma edição tão dinâmica para prender a atenção de quem assiste. Mas existem essas coisas que as pessoas costumam pular por si só, principalmente se não forem presas nos primeiros segundos, já que são muito repetitivos, como os cortes de podcast. A gente já viu tanto cortes de podcast, alguns que não chegam direto no assunto, e isso, sinceramente, dá raiva. Esse vídeo serve para você que tem uma noção mínima de edição, de saber o que é um corte, uma transição, e eu vou ensinar como deixar isso mais profissional da melhor forma na prática. Eu peguei um corte de podcast para fazer um exemplo do Gustavo Cerbasi conversando sobre ser minimalista ou não e tal. E isso era um vídeo que era um podcast normal. Ele chega direto ao ponto e tudo mais, só que por ser um ser humano normal, ele vai respirar para falar frase por frase e tudo mais, assim como qualquer pessoa faria. Nos vídeos dinâmicos, a diferença é que você tenta cortar essas partes que seriam naturais de uma conversa frente a frente, justamente para otimizar o tempo, entre aspas. Então, você tá vendo aí o vídeo que antes era até em tela deitada e eu transformando primeiramente em uma tela em pé, fazendo aí o passo a passo até a gente chegar no formato de redes curtas, como o Shorts aqui no YouTube mesmo. Tendo isso, obviamente, eu fui ouvir o que ele falava e entender as palavras-chave que ele usaria. Por exemplo, minimalismo, essencialismo que ele fala, viagem, dinheiro. Esses são assuntos desse pequeno pedaço do corte do podcast. Quando a gente começa a fazer isso, vocês vão perceber que eu vou cortando todos os espacinhos que eles têm de falas. E logo depois dessa parte mais básica de todas, que são os cortes, a gente precisa colocar um movimento no vídeo. E eu tô fazendo aí uma coisa que chama de face tracking. Você pode ver que a tela vai acompanhando o rosto deles. Nisso, o CapCut, ele é um aplicativo perfeito. Principalmente se você tem a assinatura Pro, você vai poder usar qualquer coisa que tiver nele de uma forma muito simples. Ele faz o face tracking e isso economiza um tempo gigantesco, comparado a você fazer isso no passo a passo ali, você mesmo. Um outro ponto importante foi colocar alguns filtros de voz. Óbvio, a gente consegue assistir um corte de podcast com o áudio do microfone e tudo mais. Porém, se eu estou enfatizando algumas partes em tela, por que não enfatizar algumas partes em áudio também? Então eu pegava algumas frases e colocava um efeito de microfone, de megafone, para mudar um pouco a voz deles nesse sentido. E isso ajuda bastante também a prender mais a atenção da pessoa no vídeo, ou pelo menos voltar a atenção dela para o vídeo. Depois de ter essa parte mais básica, a gente começa a olhar para os erros do vídeo também. Como eu gravei a tela desse corte de podcast, no começo do vídeo sobrou um espaço. Então esse espacinho mostrava eu voltando o vídeo no YouTube, que vocês estão percebendo que agora eu estou tirando com uma tela preta. E depois eu coloco em fade out para ela voltar e mostrar a imagem do vídeo e aí sim começar. E alguns outros erros de corte e tudo mais eu fui fazendo lá na frente também, para lapidar o vídeo cada vez mais. Lembra das palavras-chave que eu falei? Como não tem tantas imagens na biblioteca do CapCut, às vezes eu faço algumas no Canva, que é um aplicativo também gratuito, e vocês vão ver eu fazendo aí um avião, preparando essas coisas diferentes para poder colocar no vídeo. É importante que você trabalhe muito com o fundo verde, porque se você fizer em outros aplicativos, tiver o fundo verde, você vai ter muito mais facilidade para depois cortar e colocar no vídeo em geral. Eu tentei usar algumas coisas que não aparecem na versão final, mas como eu falei, é teste mesmo. E o teste de transições de uma para outra é o que mais demora. Você vai colocando uma transição, você vai vendo que não vai estar legal, aí você troca, você vê que melhora bastante. Uma que eu gosto muito é o efeito de luz, que você vai ver que foi o que mais apareceu no vídeo. Ele cobre a tela toda e meio que pisca na tela para você conseguir trocar de uma coisa para outra, com mais leveza. Eu não gosto daquelas transições que parecem muito antigas, girando a tela, passando a tela pro lado e a outra aparecendo. Então esse efeito de luz para mim é um dos melhores hoje em dia para usar. Quando eu vou colocar os elementos, eu não gosto de deixar também eles parados. Nessa parte do avião, por exemplo, e de colocar a terra atrás do avião, na parte que ele fala das viagens, eu depois adiciono
movimentos nessas coisas para não ficar tão parado, certo? E isso é muito importante porque você faça com tudo, movimentos no texto, movimentos nos elementos que você coloca. Aos pouquinhos você vai conseguindo aprender o passo a passo de tudo isso. Tem vários vídeos no YouTube já explicando como faz tudo e depois eu compartilho alguns tópicos importantes para você estudar caso você queira se profissionalizar na edição. Fora que aqui no canal eu vou fazendo vários vídeos específicos sobre isso também. Quando chega na parte de colocar os textos, a legenda automática é uma das melhores ferramentas que você pode usar. E tem a que é mais famosa, né? Que é essa que passa o quadrado roxo ali atrás das letras a cada palavra que eles falam. E aí eu deixei ela, eu mantive, fui trocando as fontes para que eu achava melhor, até que vocês vão perceber que eu fiz o seguinte. Para algumas palavras-chave, eu peguei essa palavra, tirei da parte da legenda e fiz ela separada, assim como o início do vídeo. Nessa parte que vocês estão vendo que eu estou mexendo, vocês consideram um minimalista, né? Que é a primeira pergunta do vídeo. Eu quis dar destaque a isso. Eu fui testando umas fontes, no começo não ficou tão legal. Você vai olhando, vai testando. E esse foi um processo de mais ou menos 1h20, pelo menos, para editar esse vídeo. Fora que eu fui buscar esse corte antes, um corte legal de podcast, e demorou bastante também. Então o processo de edição, para lembrar, ele não é tão rápido, ok? Mas é um processo de teste que quanto mais você faz, melhor você fica. Quando eu consegui colocar, eu fui finalizando a montagem do vídeo com muito mais facilidade. E aí vocês podem ver que vai trocando as fontes e tudo mais, até eu gostar de uma que foi essa fonte um pouquinho mais fina, né? Parece até manuscrita. Então eu achei um efeito bem legal para poder colocar no vídeo. Como eu falei, alguns tópicos importantes aqui, se você quiser se profissionalizar nisso, é começar a pesquisar sobre keyframes, e é essa aproximação, esse zoom. Todos os zooms da tela, movimentos de tela da direita para a esquerda e tudo mais, são chamados de keyframes. Face tracking, que é o que eu já expliquei no vídeo, onde a câmera acompanha o rosto do personagem principal do vídeo, e com ela você consegue manter um pouco mais da atenção da pessoa no vídeo, sem deixar ela muito entediada com uma câmera muito parada. E uma coisa que também é muito importante, que bastante gente negligencia, é o color grading, que seria aprender a mexer com as cores do vídeo, certo? Você vai colocar mais saturação, menos, e assim deixar o seu vídeo um pouco mais profissional no geral. Você se considera um minimalista? Não sou minimalista. Eu falo de minimalismo nos meus livros porque eu já fui minimalista. Certo. É um caminho para você oxigenar suas más escolhas, equilibrar o orçamento, deixar de gastar com bobagem e começar a gastar de uma forma mais inteligente, que eu... O termo correto é essencialismo. Eu sou um essencialista. Eu gasto e gasto muito com aquilo que é importante para mim. Então, se as pessoas perguntarem, cara, quantos por cento do seu orçamento você gasta com lazer, viagens, que é meu lazer? Se eu falar que é mais de 50%, vai ser um escândalo. Mas é assim desde que eu ganhava 3 mil por mês. Esse é um estilo de edição que ele pode demorar um pouco para você fazer. Mas depois que você pega o jeito, como eu falei, o processo de editar um vídeo bem, ele não é fácil. Mas essa é uma das profissões que mais paga hoje em dia, junto de designers, junto de programadores. Para você que tá, às vezes, até meio perdido e tem tempo para estudar, por que não estudar um pouco de edição? Um pouco de programação, um pouco de design, enfim, coisas que você pode trabalhar até mesmo de casa e consegue ganhar muito bem. Essas são as profissões mais procuradas hoje em dia e pode ter certeza, nem todo mundo faz isso bem. Você pode se diferenciar quando você menos espera. Se você estudar, se você fazer o seu melhor em cada partezinha ali, em cada pedaço do vídeo, em cada pedaço da foto que você editar, ou até mesmo do site que você construir, tudo isso vai fazer diferença no final. Esse canal foi criado para falar sobre algumas experiências de desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, e nada relacionado a papo de coach. Aqui, sinceramente, eu só vou falar mesmo das coisas que eu faço e das coisas que vocês também podem fazer para melhorar a vida de vocês no geral. Vocês sabem que hoje em dia eu sou professor de música, mas eu também trabalho com edição de vídeo, eu também faço várias coisas. E é isso que eu quero que você faça também. Não se limita a fazer uma coisa só. Sempre tenta aprender uma coisa nova porque ela pode até potencializar uma outra que você já sabe. E a edição de vídeo fez isso comigo, potencializou o que eu sabia ensinar pessoalmente através de vídeos na internet. E hoje eu conto com mais de 5.600 inscritos para um canal de música que não é tão fácil de crescer. E esse canal tenho certeza que eu vou crescer ele também no tempo que for necessário, que eu tiver que fazer o trabalho, assim como eu fiz no outro canal também. Então, a partir do momento que você desenvolveu a mentalidade, que você desenvolveu a vontade de fazer aquilo, você vai conseguir, mesmo que não seja fácil. Valeu? Eu editei esse vídeo aqui pelo celular, com pouca bateria, mas há um ano atrás eu tava com um iPhone 8, que era do meu irmão, com a bateria viciada. E esse celular aqui eu conquistei com o meu trabalho, foi com ele que eu consegui fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, nada bem fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir também qualquer coisa que você queira. Não tem segredo, é simplesmente disciplina, simplesmente correr atrás de mais informação e de método, que é uma das coisas mais importantes que todo mundo deixa de lado, por às vezes ter um valor pelo método. Esse vídeo aqui, por exemplo, é gratuito, mas por que não pagar por um vídeo que falaria tudo isso? Faça essa reflexão e talvez leve para outras áreas da sua vida também.
Às vezes vale a pena a gente pagar para conseguir ter uma qualidade melhor no que a gente recebe. E é assim que você transforma um vídeo que antes era ruim em um vídeo profissional. Confirma para mim se você gostou, deixando seu like aí e se inscrevendo no canal para não perder o próximo vídeo.